aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de um personagem da Marvel Comics, Venom. Antes de mais nada, Venom é um simbionte alienígena que é formado a partir de um líquido material orgânico espesso. Seu hóspede é Ed Brock, um jornalista que pertence ao mesmo universo do Homem-Aranha. Sobretudo, a característica principal do personagem é o uniforme negro, mas também a desproporcional e assustadora mandíbula. A história do Venom. A princípio, a história do Venom começa no planeta Klyntar, na galáxia de Andrômeda. Desse modo, o personagem é membro de uma raça alienígena de simbiontes que recebem o mesmo nome do que o planeta. No geral, o planeta era um mundo frio e selvagem, onde a lei do mais forte é a principal regra. Previamente, o princípio da espécie envolvia seres como Venom juntando-se a animais menores, para dar a maior chance de sobrevivência a essas criaturas. Além disso, era possível se proteger coletivamente das crueldades de Klyntar. Como consequência, os Klyntar fundaram os Agentes do Cosmo, uma ordem de nobres guerreiros que manteriam a paz no planeta e no universo. Sobretudo, eles se uniriam a hospedeiros dignos de diversas raças diferentes, por meio da simbiose. Logo em seguida, traria esses indivíduos para a consciência coletiva do planeta. Apesar disso, essa organização passou a enfrentar problemas quando os hospedeiros passaram a usar os poderes dos simbiontes para o mal. Os Klyntar, que faziam parte dessa simbiose, se corrompiam, transformando-se em criaturas más e dependentes de emoções negativas. Como prevenção, esses indivíduos eram desligados do planeta. Portanto, transformavam-se em parasitas, abandonando os princípios dos agentes do cosmo, mas ainda passavam a se alimentar de adrenalina, forçando indivíduos que possuíam por meio de simbiose a situações extremas. Entretanto, isso fazia com que o hospedeiro morresse, e logo eles buscavam uma outra vítima. Nesse sentido, Venom surge como uma dessas parasitas, porque seu primeiro hospedeiro utilizou os poderes para dizimar uma população de um planeta. Consequentemente, o personagem tornou-se um predador viciado em raiva e vingança. A origem do personagem. No geral, a primeira aparição da história do Venom nos quadrinhos aconteceu durante o arco Guerras Secretas, em 1984. Em resumo, essa edição traz os heróis e os supervilões combatendo-se em um mundo de batalhas comandado pelo poder do Beyonder. Sobretudo, a intenção da entidade é ver quem venceria essa batalha, o bem ou o mal. Porém, Venom está nesse mundo de batalhas porque não conseguiu se redimir com sua espécie, sendo encarcerado no planeta. Dessa forma, acaba encontrando o Homem-Aranha, cujo uniforme praticamente foi destruído na batalha. Portanto, ao encontrar uma esfera negra e tocá-la, Venom reveste o corpo do Homem-Aranha, dando-lhe um suprimento inesgotável de teias poderosas. Apesar disso, ao retornar à Terra, o Homem-Aranha descobre que levou consigo um alienígena, um organismo vivo e não uma roupa que havia pensado. Além disso, Venom passa a querer unir-se definitivamente com ele, criando um embate por controle. Por fim, ele consegue se livrar do Venom. Ao removê-lo completamente, com ondas sonoras de um sino de uma igreja, o Venom acaba encontrando Ed Brock, um repórter que perdeu o emprego porque o Homem-Aranha sempre conseguia matérias melhores. Mas ainda se trata de um personagem humilhado, que perde tanto o emprego quanto a namorada. Portanto, começa a sentir raiva do Homem-Aranha, o que atrai o Venom. Como consequência, ambos se unem pelo ódio do Homem-Aranha e passam a buscar mudança. Acima de tudo, as histórias apresentam o Venom como alguém que tem afeição pelo Peter Parker, porque ele acredita que ele seria também o hospedeiro ideal. Apesar disso, é importante lembrar que ele não é naturalmente mau, mas foi corrompido por seu primeiro hospedeiro maligno. Características do Venom. Em resumo, Venom é um alienígena Klyntar corrompido pelos sentimentos da violência, de modo que seja viciado em raiva por causa do seu primeiro hospedeiro. Portanto, a história do Venom mostra que ele está sendo corrompido gradativamente. Deste modo, torna ele mais sádico, arrogante e zombador com o tempo. Por um lado, Venom sofre com o crescimento de sede por sangue, o que faz com que seus hospedeiros pratiquem canibalismo, para atender então a essas vontades selvagens. Em contrapartida, a característica inata dos Klyntar é a incapacidade de mentir. Portanto, Venom é brutalmente sincero em todas suas situações. No entanto, quando Venom torna-se puro por meio do perdão dos agentes dos cosmos,
e da espécie do seu planeta, a situação muda. Ele deixa de ser um monstro bárbaro para revelar uma personalidade dócil e amigável. Ademais, grande parte da sua narrativa passa a envolver o trauma das suas ações passadas. Por fim, seus poderes envolvem força, resistência sobre-humana, um poderoso fator de cura e a memória genética. Dessa forma, consegue compartilhar as memórias e os poderes do indivíduo que possuiu. Ele pode detectar seus descendentes, rearranjar a sua biomassa e também se camuflar. Geralmente, uma característica fundamental à sua junção ao poder do Homem-Aranha é a percepção extrasensorial, também semelhante ao sentido do aranha. É uma habilidade que o permite ter os 5 sentidos aguçados. Além disso, fez com que o Homem-Aranha fosse incapaz de identificar, porque ambos compartilham a compatibilidade dessa característica. Agora vamos para algumas curiosidades sobre o Venom. Como eu falei anteriormente, o ponto de partida da história do Venom é a minissérie Guerras Secretas de 1984. Em resumo, essa edição, Jim Shooter mostra o primeiro encontro do personagem e do Homem-Aranha no mundo de batalha. O divórcio entre o Homem-Aranha e o Venom. A princípio, na edição Amazing Spider-Man 252, de maio de 1984, mostra o protagonista convivendo com o Venom no formato do seu traje. Entretanto, há uma reviravolta idealizada pelo roteirista Tom DeFalco de apresentar o traje como um simbionte alienígena tomando o controle do Peter Parker aos poucos. Nesta edição, apresenta Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, ajudando a remover o traje. Entretanto, Venom escapa e inicia sua caça ao Peter Parker, que somente o derrota com os sinos de uma igreja. Logo em seguida, na última página de Amazing Spider-Man 299, conhecemos então o Venom que hospeda Ed Brock, Sede de Sangue. Na série Maximum Carnage, publicado em 1992, apresenta a Sede de Sangue de Venom. A partir desse ponto, ele se estabelece como um dos maiores inimigos do Homem-Aranha. Contudo, ainda há as narrativas dos principais truques para combater o alienígena, envolvendo prender o fragmento dele em prisão de segurança máxima. O recomeço de Venom. Posteriormente ao Máximo Carnage, Venom entra em acordo com seu rival e abandona Nova York. Porém, recomeça sua vida em São Francisco, mas passa a ser perseguido pelo pai de uma das suas vítimas em um grupo de mercenários superpoderosos. Entretanto, o Homem-Aranha acaba se juntando ao Venom para combatê-los, a fim de evitar que ele retorne à vida do crime. A origem secreta. Em resumo, a edição Planeta dos Simbiontes de 1995 conta a história de Venom desde o começo. Portanto, apresenta o planeta Clintar com seus esquemas de poder e espécies cruéis. Ademais, apresenta Ed Brock lutando contra os alienígenas ao lado do Homem-Aranha. Porém, conta com a ajuda do lado bonzinho do Venom para vencer sua própria espécie. Um novo hospedeiro. Basicamente, Marvel Knights Spider-Man é uma edição que mostra um grupo de vilões chamado 12 Sinistros. Sobretudo, essa organização parte de Norman Osborn, com a intenção de combater o Homem-Aranha. Contudo, ele acaba comprando Venom em um leilão de malfeitores e cede a um novo hospedeiro para que ele participe do grupo, no caso, o Escorpião. Reabilitação de vilões. Em resumo, Invasão Secreta é um grande mega crossover, que apresenta Norman Osborn como novo líder da S.H.I.E.L.D. Nesse sentido, ele até mesmo torna-se o Patriota de Ferro, usando uma das armaduras de Tony Stark para proteger as pessoas. Além disso, cria uma nova equipe de Vingadores, usando ex-vilões como o próprio Venom. As edições de 2010 apresentam Venom como um simbionte no corpo de Flash Thompson, amigo de Peter Parker. Thompson faz parte de um projeto de reformulação do personagem, e agora ele trabalha para o bem. E ele está numa condição que o simbionte pode somente habitar o corpo do ex-militar por 48 horas. Se passar desse prazo, o simbionte Venom pode dominar completamente o corpo do Flash Thompson. Após esse período, quando ele se separa de Flash Thompson, ele reaparece como um produto no mercado negro em Nova York. Porém, está enfraquecido e buscando um hospedeiro que queira ser um herói como o Thompson. Apesar disso, acaba caindo na mão de um ex-soldado maligno chamado Lee Price, que cria um novo Venom, reaflorando o seu instinto assassino e criando caos na cidade. Na saga Rei das Trevas, Ed Brock volta a se unir ao simbionte. Ed é capaz de derrotar Nu, o criador do simbionte. Dessa forma, ele assume o controle do nexo dos simbiontes.
tornando-se o centro de toda a mente compartilhada dessas criaturas. Isso faz com que ele perca o Venom, mas ganhe novas habilidades. Por exemplo, ele é capaz de dominar e controlar qualquer simbionte Clintar no universo, fazendo-o dobrar a sua vontade. Ao longo dos anos, o simbionte Venom já teve diversos hospedeiros. Recentemente, Dylan Brock, filho de Ed, é quem se torna um novo hospedeiro de Venom. Quando os simbiontes se juntam a alguém, eles deixam nos hospedeiros pequenos codecs, como um pouco do seu material genético. No passado, o amor da vida de Ed Brock, Annie Wingen, foi gravemente ferida, então ele transferiu o Venom para ela. Por um curto período, Annie, Ed e Venom ficaram conectados em um nível mental e físico, e nesse momento ela acabou gerando seu Codex, que de alguma maneira acabou gerando um bebê, o Dylan. Então, até o que sabemos, Dylan é filho de Ed, Venom e Annie. Apesar de possuir um visual humano, ele possui poderes ainda não compreendidos em sua plenitude. Um dos principais dilemas de Dylan será manter o controle, e, esteticamente falando, sua principal diferença em relação aos outros simbiontes é que ele mudou o visual de suas teias. Como não passam de fluidos do simbionte, ele as fez terem um visual de correntes, e o motivo dessa mudança é que é muito mais maneiro as correntes no adolescente. E é isso aí, pessoal, esse foi o resumo da história do Venom e algumas curiosidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like aqui no nosso canal. Você também pode se inscrever no canal, também acionar o sininho para receber novas notificações e deixar alguma mensagem nos comentários aqui do Estrada do Nerd. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!